Miyamoto Musashi é um dos espadachins mais famosos da história japonesa. Ele nasceu em 1584 na província de Arima. Musashi começou seu treinamento muito jovem e, graças ao seu grande talento, foi rapidamente considerado um espadachim muito habilidoso. Dizem que ele sempre permaneceu invicto e que ele venceu aproximadamente 60 duelos, que geralmente eram até a morte. Em 1645 ele escreveu o livro dos Cinco Anéis, que falava sobre esgrima e estratégia com espadas. Livro que até nos tempos atuais é material de estudo para muitos artistas marciais. Ele morreu em 1645 aos 65 anos, deixando um grande legado como mestre espadachim que perpetuou por séculos. No mundo de Baki, Musashi também estava morto, mas graças a um processo de clonagem e às habilidades espirituais da irmã de Tokugawa, ele foi trazido à vida novamente. Combinando as habilidades adquiridas em décadas de batalhas, com um novo corpo jovem e resistente, Miyamoto se tornou um personagem extremamente poderoso, se destacando entre os outros do verso. Após voltar a viver, ele decide ficar morando na casa do Sr. Tokugawa. E lá, ele esteve recebendo vários desafios, todos queriam ver um pouco das habilidades do lendário espadachim. Musashi, por outro lado, adorava esses desafios, pois os via como uma oportunidade de recuperar sua glória e fama de sua vida passada. As cicatrizes espalhadas pelo seu corpo demonstravam o quanto Musashi era forjado na batalha. Mesmo tendo uma estatura média, seus pulsos e mãos são bastante grossos, que excede uma força de aperto capaz de esmagar bambus como se fossem nada. Seu cabelo preto na altura dos ombros é muito parecido com o estilo de Yujiro Hama. Seus olhos são semelhantes aos de um felino, e sua expressão geralmente calma e despreocupada. Musashi é um guerreiro que se sente sozinho e distante do resto do mundo. Assim como Yujiro, ele mal demonstra preocupação com quem o desafia, mostrando total desprezo sobre os outros lutadores. E ao se sentir entediado, incapacita seus adversários facilmente. Na luta contra Piccolo, ele se mostrou muito animado com a grande invulnerabilidade dele, pois ele ficava chateado quando seus oponentes caíam com um único golpe. E contra Piccolo, ele podia cortar quantas vezes quisesse e mesmo assim ele não caía. Mesmo que Musashi pareça ser um louco sem coração, ele tinha seus princípios de guerreiro. Ele demonstrava ter respeito sobre as vidas dos adversários, que os desafiavam sem armas, como quando enfrentou Doppo Orochi. Ao longo de sua vida de batalhas, Musashi desenvolveu uma espécie de poder de sensação, onde ele consegue detectar o perigo de seus oponentes e antecipar o momento em que vão atacar. Dessa maneira ele foi capaz de reagir ao ataque de Baki na janela dos 0,5 segundos. Entre suas qualidades físicas, poderíamos citar a grande força que ele possui, onde ele consegue destruir espadas facilmente. A força em seus braços é superior à de muitos na série, permitindo que ele levantasse Baki com muita facilidade, e até mesmo o Hetsukayo, que pesa aproximadamente 100 quilos, e isso com apenas uma mão. Ele também conseguiu levantar com os braços até mesmo o grande Yujiro Hama. Com suas espadas em punho, ele se mostrou capaz de cortar praticamente tudo, até mesmo o corpo de um dos mais resistentes da série, o Yakuza Kaoru Hanayama, e foi capaz também de causar grandes danos no homem pré-histórico Piccolo. Seu movimento era tão forte e rápido que ele foi capaz de cortar até mesmo o próprio Yujiro Hama. Musashi também provou ser imensamente resistente e possuiu uma grande tolerância à dor, tipo quando enfrentou Hetsu e resistiu aos seus poderosos ataques com armas. Ele também resistiu aos golpes de Hanayama, e até mesmo aos golpes de Yujiro. Em sua luta contra Piccolo, além de resistir aos ataques do mesmo, quando Piccolo arrancou um de seus ombros, o espadachim se manteve calmo como se não tivesse sentido dor com aquela mordida. E talvez o seu maior feito de resistência foi ter aguentado uma descarga elétrica de 500.000 volts e se recuperar rapidamente. Sua velocidade também é impressionante. Em sua pequena luta contra Yujiro, ele foi capaz de encurtar a distância entre eles em um piscar de olhos. Ali foi dito que Musashi se movimentava em 0,00x segundos. Ele é tão rápido que consegue criar uma imagem residual de si mesmo ao se mover, parecendo até mesmo um teletransporte. Seus reflexos são superiores aos da maioria dos lutadores. Ele é capaz de se esquivar de tiros e até mesmo os cortar ao meio no ar.
Ele pode ser comparado com os mais ágeis da série como Baki e Yujiro, onde o mesmo acredita que Musashi era um dos poucos que poderia realmente lhe oferecer um verdadeiro desafio. Muitos concordaram que Yujiro e Musashi, em seu pequeno confronto, estavam mais ou menos no mesmo nível de poder, que até mesmo o próprio Yujiro reconhece Musashi após a luta como um grande adversário digno de seu respeito. Mas não só por ter um poder comparável ao dele, mas por ter a mentalidade de um verdadeiro guerreiro. E embora Yujiro tenha conseguido derrubar ele, isso foi feito através de um ataque antiético, acertando os testículos do espadachim, um movimento que surpreendeu Musashi, já que ele não estava tão familiarizado com esse tipo de ataque. Mas Yujiro não saiu ileso do confronto. Ele, que se considera praticamente invulnerável, havia recebido alguns danos. Além dos cortes reais, ele havia sido cortado pela técnica de corte ilusório de Musashi. Nem a criatura mais forte do mundo foi capaz de se esquivar completamente dos ataques do espadachim. Um de seus grandes feitos foi de superar a impressionante técnica chinesa, o Shaori defensivo. E graças a isso, ele conseguiu derrotar de forma esmagadora o mestre Hetsu Kaiô, o matando no processo. Sua técnica com espadas é tão poderosa que ele foi capaz de cortar facilmente a armadura de aramida de Motobi. E o feito mais absurdo desse espadachim foi de ter cortado um caminhão policial ao meio sem muito esforço. E mesmo com as mãos nuas, ele pode ser extremamente letal. Musashi treinou tanto suas habilidades que não necessita de espadas reais para neutralizar seus oponentes, ele se tornou a própria espada. Ele também se intitula entre um dos mais inteligentes no combate. Sua extensa ficha de guerra o transformou em um dos maiores gênios estrategistas do campo de batalha. Musashi também mostrou que entende sobre luta corpo a corpo sem espadas. Pelo que parece, ele também possa ter dominado as artes marciais de seu tempo. Sem dúvidas, o estilo de luta de Musashi é o mais letal entre todos os outros, onde a maioria de suas lutas são até a morte. São por esses e outros motivos que Miyamoto Musashi até esse momento é o rival mais poderoso que os Rama já enfrentaram.